Irmãos, devemos estar aí com o texto bíblico aberto em Deuteronômio capítulo 1. Saiba só, irmãos, dentro da estrutura do Pentateuco, nós temos a forma como o Senhor, Ele se revela ao seu povo, né? Para vocês terem ideia, nos cinco livros, os 5 livros que nós temos, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós temos uma forma peculiar de Deus falar ao seu povo. Por exemplo, aqui no livro de Gênesis, você percebe que, aqui no capítulo 1, é claro, a forma como Deus se dirigia ao seu povo era nessa expressão, e disse Deus, né? Você tem essa expressão, ela sendo repetida, basicamente em toda a estrutura da criação, aqui do capítulo 1 do livro do Gênesis. Então, essa forma peculiar de Deus revelar a sua verdade, ela nos mostra que para cada segmento, ou para cada livro, o Senhor queria transmitir algo que o povo ainda não havia recebido. Observem só, no livro do Êxodo, isso também acontece, e não seria diferente, né? No livro do Êxodo, então, você, por várias vezes, você encontra essa expressão da seguinte maneira aqui dentro do livro. Se lá em Gênesis você tem assim, e disse Deus, ou falou o Senhor Deus, né? Vai depender muito aí da tradução. No livro do Êxodo você encontra essa expressão, disse o Senhor. Então, veja só, aqui, um exemplo que eu estou tirando aqui, aqui em Êxodo capítulo 4, verso de número 27, bem como em Êxodo capítulo 6, verso de número 1, essa expressão, disse o Senhor. É importante você perceber aí que essa expressão aqui, Senhor, já é Deus se relacionando particularmente com o seu povo. Veja a diferença. Se em Gênesis você tem assim, disse Deus, a palavra Deus aqui no hebraico, Elohim, então é como se Deus estivesse se revelando a todo o povo, não especificamente a Moisés, mas a todo o povo. E aqui todo o povo, você tem que lembrar que seria todo o povo da aliança, porque ele criou Adão e Eva como sua herança, e Adão e Eva foram criados no estado de perfeição. Então Adão e Eva obviamente estavam entrando em contato com Deus. Então Deus, como se revelou a Adão e Eva, então ele vai se revelar literalmente como um Deus universal. Então, e disse Deus. Então essa expressão emite essa questão da universalidade do Senhor. Então Deus está em toda a terra. É como se nós crescêssemos assim, e disse o único Deus. E disse o único Deus. Isso também vai fazer efeito quando o povo se afasta do Senhor praticando o pecado. Então, os homens têm a noção de que Deus fala a eles. Então, essa é mais ou menos a ideia que o livro de Gênesis quer passar. O livro de Êxodo, ele se torna um pouco mais particular. E talvez por um fato. Aqui em Êxodo, capítulo 3, no verso de número 6, nós temos essa expressão. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então, quando Moisés se coloca diante de Deus, essa expressão eu sou, quando ele está ali de frente à sarça ardente, ela vai aparecer de forma muito particular. Então Deus está dirigindo-se a Moisés, não é a toda a terra, mas é a Moisés, de tal forma que já no verso 7 do capítulo 3, o Senhor já é chamado particularmente pela sua identidade própria. E disse o Senhor. Observe que no verso 7 aí a palavra Senhor não aparece como um pronome de tratamento, mas ela aparece toda em caixa alta, como se Moisés estivesse dirigindo-se particularmente a Deus. É como se Deus estivesse agora dizendo-se ser particular de Moisés e do povo a quem ele vai retirar do Egito. E é por isso que, como eu disse aqui aos irmãos, dentro do livro de Êxodo, essa expressão, e disse o Senhor, observe aí, capítulo 6, verso 1, vai aparecer sempre
o nome de Deus sendo invocado. Capítulo 7, então disse o Senhor. Capítulo 8, então, depois disse o Senhor. Então veja, essa expressão ela vai sempre aparecer. Deus está, veja, em Gênesis ele parecia o Deus de toda a terra. Agora ele está sendo um Deus privado, um Deus de seu povo, um Deus particular. Você caminha dentro do texto bíblico, aí você vai chegar no livro de Levítico, e a expressão pactual ela sofre uma pequena mudança. Então veja, lá em Êxodo, Deus se revela como um Senhor de um povo. Agora o Senhor de um povo é um Senhor que faz o quê? É um Senhor que fala. Aí dentro do livro de Levítico a expressão é assim: falou mais o Senhor. É interessante. Então todas as vezes que o Senhor vai se reportar ao seu povo, então essa expressão pactual vai aparecer. Deus está se revelando, se colocando diante do seu povo, e isso por meio de Moisés, que ouve a palavra de Deus e comunica a toda a nação. Então você vai ver basicamente em todo o trajeto do livro de Levítico essa expressão. Por exemplo, a título, né, eu abri aqui aleatoriamente no livro de Levítico, tem o capítulo 6, né? Verso 1, falou mais o Senhor. Verso 8, falou mais o Senhor a Moisés. Observe só, verso 19, falou mais o Senhor. Aí você vai para o verso 24, falou mais o Senhor a Moisés. Essa expressão, falou mais o Senhor, ela vai aparecer em toda a estrutura do livro de Levítico. Mas acabamos de sair aqui recentemente do livro de Números, e o livro de Números, ele basicamente ele segue essa mesma forma que Deus tem se revelado lá no livro de Levítico. Por exemplo, também aqui abri de forma bastante aleatória, capítulo 4, mas, por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, olha a expressão que aparece: falou o Senhor a Moisés, e falou o Senhor, e falou o Senhor, e falou o Senhor. Então essa expressão vai nos dizer que o Senhor está dando-se a conhecer aos seus filhos e lhes transmitindo as ordens e as leis para que seus filhos cumpram. O motivo de Deus se revelar dessa forma é dizer assim: eu sou particular de vocês, e a vocês eu estou dando essa lei. Já que vocês são meus filhos, vocês andem segundo esse sistema, segundo esse padrão. E a forma dele fazer isso é mostrando uma aliança. Ele está dizendo assim: eu, um Deus pessoal, estou me relacionando diretamente com vocês. Nós chegamos agora no 5º livro da lei, o livro de Deuteronômio, e aqui nós vamos encontrar algo interessante. Pois bem, essa expressão, e falou o Senhor, observe que ela vai aparecer em alguns instantes do livro. Atente só aí para o verso de número 21. O verso de número 21, bem no centro do verso, você encontra essa expressão: como te falou o Senhor Deus de teus pais. Quando nós lemos essa expressão, como te falou o Senhor Deus de teus pais, obviamente que o texto bíblico está fazendo uma clara referência ao livro de Levítico, ao livro de Números, onde o povo de Deus recebe ordens, lá em Levítico, de como se colocarem diante de Deus, no livro de Números, de como se colocarem diante da sociedade. Então veja, é meio que uma lembrança daquilo que Deus tinha ensinado a eles, ou tinha proferido para eles, daquilo que ele iria requerer do povo. Então essa expressão, e falou o Senhor, ela, em alguns momentos, ela vai se apresentar aqui no texto, não como uma nova voz, mas como uma lembrança daquilo que Deus já havia dado. Ou seja, nós temos uma nova revelação dentro de Deuteronômio. No entanto, essa nova revelação faz com que os filhos de Deus se lembrem daquilo que Deus já havia falado. Então veja, manter-se pactualmente com Deus é sempre também uma lembrança daquilo que o Senhor tem, portanto, a revelar a seus filhos. Então é sempre se lembrar da lei. Nem sempre uma nova revelação seria algo exclusivamente novo. Tanto é, irmãos, que quando nós tratamos de profetas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, profeta não era aquele que diria que algo estaria para vir, mas era fazer o povo lembrar daquilo que Deus já havia dito, ou já havia falado, ou já havia
ordenado. Então é nesses termos que aparecem essa palavra pactual. Observe que aqui dentro do texto de Deuteronômio, a forma como essa expressão pactual vai aparecer, ela é um tanto diferente. Então eu quero convidar você a observar aí o capítulo 1. Observe como o texto aqui nos é sugerido. A expressão é a seguinte: estas são as palavras que Moisés falou. Veja, essa expressão, estas são as palavras que Moisés falou, não entenda que são palavras criadas por Moisés. Porque o que verdadeiramente Moisés vai colocar diante do povo, ou vai falar para o povo, é aquilo que Deus comunicou a ele. Portanto, o livro de Deuteronômio já começa nos lembrando aqui de que o profeta Moisés não é aquele que fala de si, mas é aquele que necessariamente fala a partir de Deus. É nesses termos que nós entendemos o profeta hoje. Alguém pode dizer: pastor, existe profeta hoje? Existe. Quando um pastor prega as escrituras sagradas para um povo, naquele momento, naquele exato momento, ele está sendo profeta. Então, a liderança pastoral, a voz pastoral, não é aquela voz que um pregador, que um pastor fala de si mesmo, mas é aquela voz que um pregador, que um pastor fala a partir da escritura. É a escritura, é a palavra de Deus que o pastor, que o pregador leva para o povo. O povo ouve a palavra de Deus, crê no Senhor, teme ao Senhor e guarda aqui os seus mandamentos. Isso é um ensinamento profético. O profeta não faz com que os homens lancem os seus olhos para o mundo, mas o verdadeiro profeta faz com que os homens lancem os seus olhos na direção da escritura, na direção de Deus. E esse é o sentido do profeta. E é isso que Moisés vai fazer perante o povo. Então, vejam só, irmãos, como o capítulo 1 aqui vai nos mostrar de forma ainda mais clara como Deus tem se revelado aos seus filhos. Uma lembrança aqui, irmãos, é que nós não estamos diante, ou somente diante de uma repetição da lei, ainda que você veja isso, por exemplo, no capítulo 5. Capítulo 5, você tem ali uma repetição dos mandamentos, dos 10 mandamentos, aqueles que nós encontramos em Êxodo capítulo 20, a partir do verso número 1. Aqui, no capítulo 5, do verso 6 em diante, nós temos aqui, de certa maneira, uma repetição da lei, apenas com algumas mudanças, principalmente quando se dirige ao 4º mandamento, né? Está aí contido no verso 14, mas toda a estrutura do livro de Deuteronômio é trazer para nós um motivo pelo qual Deus se revela ao seu povo. Então conheça só esse motivo. Observem aí o capítulo número 4. Diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos, os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. A todo o homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que vos achegaste ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim o façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Quem vai, portanto, receber esse mandamento do Senhor? E quem vai, portanto, guardar essa lei de Deus? Verso 6: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos os estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Observe só, irmãos, por que é que Deus está mais uma vez dando leis e mandamentos ao povo? O motivo agora é simples. Se lá em Levítico o motivo era para que o povo fosse um povo santo,
em Deuteronômio o motivo agora é acrescentado, é que não somente seja um povo santo, mas o povo seja um povo sábio e entendido perante os olhos dos homens, perante os olhos das nações. Portanto, aqui, o que faz um homem ser acometido de sabedoria é, portanto, quando ele se lança ao conhecimento de Deus. Uma pergunta que deveria ser feita é: quem são esses homens que se lançam a esse conhecimento? Verso 9, observe aí: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, e que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O que é que o texto bíblico está dizendo aqui? É que de forma contínua, um povo, uma nação, seria a chegada de Deus, quando esse povo e essa nação, toda ela, fosse ensinada na lei do Senhor. Então, eu recebo a lei de Deus, Deus me ensina, eu ensino a meus filhos, e os meus filhos ensinarão aos seus filhos, aos meus netos, acerca da verdade do Senhor. Veja a cadeia lógica. O homem é chamado à sabedoria a partir do momento que é ensinado por Deus. Ensinado por Deus, ele ensina a seus filhos, que ensinarão aos filhos dos seus filhos. Essa estrutura de ensinamento, ela é obtida aqui no capítulo de número 6. No capítulo 6, nós temos aqui o grande propósito pelo qual Deus, mais uma vez, coloca leis, mandamentos, juízos e estatutos diante do seu povo. Observe só aí, irmão. Verso 1 aí, ele lembra que está colocando leis, juízos e estatutos diante dos olhos dos homens. Mas por que Deus faz esse tipo de coisa? Verso 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos. Para aí, irmãos. Observe só. Você tem um livro de Deuteronômio dizendo que eu estou recebendo mandamentos e estatutos da parte de Deus para que eu possa ser sábio, mas eu também estou recebendo mandamentos e estatutos da parte de Deus para que eu possa temê-lo. Então veja só, tem dois motivos aqui pelos quais Deus me revela a sua lei. É para que eu possa temê-lo, mas também para que eu possa ser o quê? Sábio. Você tem isso dentro do livro de Deuteronômio. Você observa que logo depois do livro de Deuteronômio você tem uma cadeia de revelação. Você tem agora autores lançando luz à palavra de Deus, e é o máximo interessante possível que esses autores que vão agora também trazer revelação da parte do Senhor para o povo, eles não vão trazer basicamente algo nada excepcionalmente novo, mas de uma outra forma, e talvez com outras palavras, vão mostrar o mesmo sentido da revelação de Deus, fazer o povo sábio e temente ao Senhor. Eu quero mostrar isso a vocês dentro de um outro livro que está um tanto distante do livro de Deuteronômio, mas ainda no Antigo Testamento. Abra a Bíblia de vocês aí no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. E o verso de número 13. Veja, você tem Deuteronômio e você tem um lapso de tempo para Eclesiastes. A diferença temporal aqui é de basicamente, irmãos, em torno de 1000 anos entre um e outro. Agora, veja o que está escrito aqui em Deuteronômio, em Eclesiastes. De tudo, Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes aqui não me faz lembrar o motivo da minha existência, que é temer a Deus, ouvir e guardar os seus mandamentos. E diz assim: esse é o seu dever, é o dever de todo homem, é temer e guardar os seus mandamentos. Então observe só, irmãos, dentro da estrutura do livro de Deuteronômio, nós entendemos o motivo pelo qual Deus constantemente está revelando-se ao seu povo, mostrando-se um Deus particular daquele seu povo, e requerendo do seu povo o aprendizado e o apego à sua lei
e aos seus mandamentos. Agora, quando você chega no capítulo 1 e entende isso, porque Deus está se revelando dessa forma, você entende os motivos pelos quais um povo seria abençoado ou um povo seria punido. E o que levaria o povo a receber bênção da parte de Deus e o que levaria o povo a receber juízo da parte do Senhor. Agora, dentro do capítulo 1, você pode entender essas partes de forma muito clara. Bora lá, capítulo 1 do livro de Deuteronômio. Aqui eu já disse para os irmãos que no verso número 11, quando Moisés usa estas são as palavras, ele está fazendo lembrar aos homens literalmente as palavras de Deus. Só que ele já começa nos dizendo o que pode acontecer com aqueles que deliberadamente podem se apartar do Senhor, ou ouvir a sua lei e tomar um outro sentido, ou fazer uma outra coisa. O que eu vou querer dizer com isso, irmãos? É que geralmente nós ouvimos a palavra de Deus sendo exposta na igreja. Mas assim como geralmente nós ouvimos a palavra de Deus sendo exposta na igreja, normalmente ouvimos, comumente ouvimos e frequentemente ouvimos, essas mesmas palavras também podem ser ditas para um sentimento que nós temos enraizado no nosso coração no tocante à prática. Ou seja, nós ouvimos Deus falar conosco, mas geralmente a nossa prática tem se tornado uma prática de descrédito ou de descrença. Ouvimos Deus nos ensinar algo, mas a nossa prática vai às vezes contra aquilo que Deus tem mandado para nós. É como se Deus nos ensinasse uma forma e nós praticássemos outra. Observe consequências aqui no texto. Verso 3: sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor lhe mandou acerca deles. Observe que a palavra, estas são as palavras de Moisés, são as palavras que tudo o Senhor ordenou para que Moisés falasse aos filhos. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Baçã, que habitava em Astarote e em Edrei. Veja, aqui você tem toda uma lembrança daquilo que Deus fez, ferindo aqueles que se levantavam contra os filhos do Senhor e também contra o Senhor. Quando Deus fez isso, Deus estabeleceu entre seu povo uma liderança que fosse voltada para ele, para que o povo literalmente sentisse a própria presença de Deus entre eles. Isso está explícito aqui, a partir do verso número 11, dizendo assim: o Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois e vos abençoe, como vos tem falado. Aí Moisés diz assim: escute só, como suportaria eu sozinho os vossos fardos e as vossas cargas e as vossas contendas? Lá no livro de Êxodo nós somos ensinados que Jetro, o sogro de Moisés, chega a ele e diz assim: Moisés, olha, se você continuar levando o povo como você está levando, você será penalizado. Jetro faz com que Moisés lembre-se de uma forma de governo que Deus havia estabelecido entre os filhos de Israel através da representação. Olha só como é que isso vai acontecer no texto, verso 13: tomai-vos homens sábios e entendidos, representantes, viu, irmãos, experimentado entre as vossas tribos, para que os ponha por chefe sobre vós. Então vós me respondeste e disseste: bom é fazer o que vos tenho falado. Então Deus foi lá, colocou representantes entre o povo, para que o povo sentisse que realmente Deus estava entre eles, e tudo aquilo que eles ousassem fazer, em tudo fosse bom. Nós temos isso de forma bem explícita aqui, bem clara no verso número 15, como aconteceu. Eu não farei leitura disso, mas observe no verso 16: e no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos, julgai justamente o homem e a seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discrimineis as pessoas em juízo, ouvireis assim tanto o pobre, a palavra pequeno aí tem referência ao pobre, bem como você ouve em juízo o grande, o rico, né? Então, veja, Deus está dizendo para o povo: olha, eu estou entre vocês,
eu estou abençoando os planos de vocês, eu estou abençoando a vida de vocês, o comércio de vocês, as cidades que vocês estão erigindo. Então tudo isso vem sendo resultado de bênção. Mas o que o povo vai fazer? Verso de número 23 em diante. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Foram e subiram a montanha e chegaram até o vale de Escol e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Vejam só. Porém vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e disseste: porquanto o Senhor nos odeia. Veja o contraste aqui entre teoria e prática. O Senhor deu ao povo leis, mandamentos e estatutos para que o povo vá bem. Fez cumprir a sua lei, a sua promessa, dizendo: a terra de Canaã vos será dada. Observem como a terra é boa. Quando o povo, só para subir a terra, aqui na representação daqueles 12, é dito para o povo: olha, a terra é muito boa, tudo que se planta se colhe. No entanto, tem um problema. Lá é terra de gigantes. Qual é a razão que o povo vai criar no coração? O Senhor nos odeia. Como pode Deus nos amar desse jeito? Nos tirar do Egito, nos levar para Canaã, chegar em Canaã, receber uma terra de gigantes. Quando nós chegarmos lá, nós seremos verdadeiramente esmagados. Seremos esmagados. Nós seremos destruídos. Isso é um sinal de que Deus nos odeia. Então, observe só, irmãos. Uma coisa é alguém ouvir a palavra de Deus, escutar o Evangelho, Deus nos orientando de como nós devemos ir bem em nossa vida. Outra coisa é aquilo que nós fazemos no dia a dia, ou seja, com os ouvidos nós cremos que existe um Deus, mas na prática nós explicitamos que não existe Deus nenhum. Com os olhos nós vemos aquilo que Deus tem nos revelado, mas com as nossas mãos e os nossos pés nós praticamos algo que contraria a verdade de Deus e a existência de Deus entre nós. Ou seja, uma coisa é aquilo que cremos, outra coisa é aquilo que fazemos. Isso apenas nos mostra, irmãos, o quanto nós estamos distantes da palavra do Senhor. O quanto nós estamos distantes da palavra do Senhor. Nós escutamos juízes e mandamentos constantemente, mas nossas práticas dizem que nós estamos divorciados da lei do Evangelho. Nós praticamos algo completamente diferente da palavra de Deus. Como esses dias eu escutava um biólogo lá no canal do YouTube, e ele mostrando um laboratório, né? Laboratório não, irmãos, desculpa, o Museu de Ciências Naturais de São Paulo. E no início, né, o repórter perguntando como é que ele tinha chegado aqui, aí ele disse assim: olha, quando eu prestei concurso, graças a Deus eu fui logo chamado. Você escuta aquilo, você acaba crente, né? Graças a Deus fui chamado, não demorou muito, e eu amo aquilo que faço, de tal forma que tem 3 coisas assim que Deus me abençoou muito. Foi com uma boa família, 3 coisas: uma boa educação e agora um bom emprego. Assim, eles, por essas coisas eu sou muito grato a Deus. Beleza, entraram dentro do Museu de Ciências Naturais. Quando entraram dentro do Museu de Ciências Naturais, o mesmo camarada que havia pronunciado lá o nome de Deus 3 vezes, disse assim: olha, há bilhões de anos. Como é? Olha, veja só, aí eles estavam lá no planetário, né? Aquela estrela está a 13 bilhões de anos-luz da Terra. Mas como assim? Como assim? Aí começou.
Aí entrou na parte lá da paleontologia. Aí disse assim, esse fóssil descoberto em tal local, aí está lá um local lá, foi extinto há tantos milhões de anos. Eu cá comigo, eu não estou entendendo mais nada. Começa o vídeo, acaba dizendo que crê em Deus. Na prática, ele já começa a se divorciar de Deus. Danado é isso. E danado é isso. Irmãos, olha, quando eu vejo alguém do mundo se comportando assim, no meu coração isso também não me traz estranheza, não. É natural alguém dizer que crê em Deus e acreditar que o homem vem de uma divisão de um primata. É natural. Por mais absurdo que seja, por mais incoerente que seja, isso é natural. Alguém que crê que em determinado momento um primata, ele de um tronco só, ele gera macacos e também gera homens. É naturalíssimo você escutar de pessoas que estão lá fora. O terrível é quando você observa essas práticas no meio dos crentes, daqueles que dizem que amam ao Senhor e que guardam os seus mandamentos e que o temem e vivem uma vida de piedade. Quando eles dizem assim, olha, eu creio em Deus, Deus realmente é meu Deus, mas na vida prática ele está vivendo uma vida que caminha para bem distante do Senhor. Ele tem conceitos que não são forjados em firmar na palavra de Deus. Ele prefere mais as coisas dessa vida do que aquelas coisas que o Senhor ensina por meio do Evangelho. Ele ama mais esse mundo do que aquela grande e gloriosa casa, cidade que o Senhor tem prometido àqueles que são chamados seus filhos. Ele espera muito mais na vida e no desenvolvimento do progresso humano do que espera em Deus e na sua palavra. Ele espera muito mais do fruto do seu trabalho do que das promessas divinas. Então veja só, uma coisa é aquilo que nós declaramos com os lábios e outra coisa é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Deus diz, olha, eu vou lhes dar a terra de Canaã. Vocês saíram do Egito, eu tirei vocês com mão forte, tanto que as outras nações ficaram maravilhadas de vocês. Eu lhes dei leis, eu sou o Deus que se revela. Eu estou mostrando a vocês juízos e mandamentos. Agora, quando vocês espiam a terra, dizem ao mesmo tempo que a terra é boa, mas diz que Deus eu trouxe vocês para cá para que possa lhes destruir, porque a terra é possuidora de gigantes. É como se dissesse assim, será que esses homens gigantes são maiores do que eu? Deus em nenhum momento disse que os filhos de Israel pelejariam contra gigantes. Diz assim, eu vou à frente de vós. Eles seriam vencidos antes. Mas a descrença também que eles disseram assim, nós seremos esmagados por estes. Ao dizerem isso, irmãos, eles estão reduzindo a glória de Deus a nada. Reduzindo a glória de Deus a nada. É aquele tipo de crente que diz assim, né? Eu creio em Deus e o Senhor é Deus da minha vida. Mas quando chega em casa ele diz, não tem ninguém que manda na minha vida. Você é louco ou você é doido? No culto você diz assim, o Senhor é meu Senhor, Deus é meu Deus. Aí chega em casa e diz assim, ninguém manda na minha vida. Peraí, que negócio é esse? Que danado é isso? Então observe, irmãos, que aqui Deus está fazendo lembrar o povo quais eram as práticas que eles realmente criam, ou aquilo em que eles não criam. Parece que eles somente pronunciavam o nome de Deus naquilo que lhes era conveniente. Pronunciavam o nome de Deus para caminhar entre o povo e ser abençoado e agraciado. Mas a prática era totalmente outra. A prática era de homens que não conheciam a Deus, não temiam a Deus. Verso 29. Então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais, o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós conforme a tudo
o que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegar a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Qual é o pagamento que se dá por isso? Veja só, irmãos. A descrença em Deus é pecado. Você atenta contra o primeiro mandamento, contra o segundo mandamento, contra o terceiro mandamento. Aliás, você quebra todos os mandamentos. Quando você descrê em Deus, você comete um pecado. Você torna nula a existência daquele que trouxe todas as coisas à existência. A descrença em Deus talvez seja um dos grandes pecados que nós encontramos depois da idolatria na Escritura. A descrença em Deus é não somente opor-se a Deus, mas colocar-se no lugar dele. A partir do momento em que alguém não crê em Deus, alguém está colocando alguma coisa no lugar de Deus. Uma consequência terrível que no Novo Testamento nós vemos sobre isso, é aquilo que Paulo lança para os irmãos que recebem a carta que é lançada para o império. Aqui no capítulo de número 3 do livro de Romanos, Paulo trabalha com essa hipótese daqueles homens que literalmente estão descrentes de Deus. Veja só, no capítulo 3 e no verso de número 23, nós lemos o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, quando Paulo trabalha esse pecado, ele está trabalhando em cima, basicamente, desse pecado aqui. Observem só, capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Olha a descrença. Nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato ficou escuro, se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. E o verso 24, para finalizar, diz assim: por isso também Deus entregou às concupiscências, aos pecados, atos pecaminosos de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Aí no verso 25 eu finalizo aqui: por isso mudaram a verdade de Deus e honraram e serviram mais a criatura. A descrença em Deus leva, portanto, a uma substituição de Deus. Aí aqui nós temos no verso 23, dizendo que todos os homens estão suscetíveis a esse pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que no capítulo 6, nós encontramos o pagamento para esse ato. Aí no capítulo 1, nós encontramos lá, aqui no capítulo 6 diz assim, verso 23 também: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquele pecado do capítulo 1 é um ato que leva o homem à morte. O salário dele é morte. E ainda aqui no capítulo 1, verso número 32, esses homens, por agirem assim, na descrença de seus corações, recebem como pagamento a morte. Veja só o verso 32: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Aqui no capítulo 13 também, vale salientar que Deus até levanta as suas autoridades, que podem vir sobre aqueles que desconhecem ao Senhor e que praticam coisas aberrantes, fruto de um coração pecaminoso, para que também paguem pelo seu pecado com a sua vida. Olhe só. Por isso, verso 2: por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e o que resistem trarão sobre si mesmos a palavra condenação. Aí a palavra grega cataclismos, que significa destruição repentina, literalmente morte.
Veja, todos esses textos eu li no Novo Testamento. Observe se é isso que vai acontecer aqui em Deuteronômio, capítulo 1. Verso de número 34 diz assim: ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e julgou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais. Salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Lembra do pecado que Deus julgou a Moisés, quando Moisés, ao invés de, lá nas águas de Meribá, né? Ao invés de falar a rocha, feriu a rocha. Dentro de todo o Antigo Testamento você conhece que aquela rocha é um tipo, simbolizava a Cristo, era um símbolo de Cristo. Veja, o problema não estava em bater na rocha, estava na ordem que Deus deu a ele, dizer, falar com a rocha. Enquanto ele não fala a rocha, ele fere a rocha. Ali a expressão ferir é fender a rocha. É como se Moisés não acreditasse que somente em falar com a rocha a água saísse, mas para que a água pudesse sair, ele teria que agir sobre a rocha. Então você teria ali duas ações: a primeira em Deus ter criado a rocha e a partir dela jorrar a água; a segunda em Moisés agir extranaturalmente sobre a rocha e a rocha jogar a água. Falar a rocha seria totalmente algo sobrenatural. Moisés falaria a rocha sob mandato divino, e sob mandato divino a rocha expeliria a água, e todo o povo glorificaria a Deus. Mas ao fazer ao contrário, Moisés traz sobre si também algum aspecto de glória. E como Deus não reparte sua glória como ninguém, então até mesmo Moisés, aqui no verso número 37, pagará com sua vida e não entrará na Terra Santa. Mas isso acontece, irmãos, com todos aqueles que pronunciam o nome de Deus, mas que praticam coisas que estão distantes da palavra de Deus. Dos quais pronunciou Cristo: com os lábios me louvam, com seu coração estão distantes de mim. As práticas que temos falam quem somos. As práticas que temos falam quem somos. A outra parte do texto, irmãos, a parte final aqui, nós temos agora o Senhor relembrando o motivo pelo qual nós devemos guardar a sua lei. Veja, verso 38. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele entrará, fortalece-o, porque ele fará herdar Israel. E os vossos meninos de quem disseste, por presa serão, e os vossos filhos que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles darei, e eles ali a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondeste e me disseste: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos contra a tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armastes cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Deus fez lembrar a Israel um último fato. Diz assim: ora, se vocês pecaram, então vão à montanha, veja, procurem se reconciliar. Mas o povo disse assim: olha, visto que o Senhor não está no meio de nós mesmo assim pelejaremos na batalha, tomaremos as armas e iremos à guerra. No capítulo 1, Deus disse: olha, eu vou adiante de vós e pelejareis por vós. Agora o povo está dizendo assim:
Nós devemos cumprir a ordem do Senhor e devemos pelejar, ainda que Deus não esteja conosco. Qual foi o fim destes? Verso 42. E disse-me o Senhor: diz-lhe, não subais, nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes. Antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes da montanha. Os amoreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram, desde Seir até Ormá. Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demoraste muito. Eu disse domingo passado, o motivo pelo qual os filhos de Israel permaneceram em Cádiz foi porque lutaram contra Deus. O motivo pelo qual peregrinaram 40 anos no deserto foi porque não obedeceram a Deus. Olha o que é que o Senhor tinha dito, verso 39. Os vossos meninos a quem disseste por essa presa, e os vossos filhos que hoje não conhecem nenhum bem nem nenhum mal, eles ali entrarão, e a eles darei, e a eles a possuirão. Possuirão aqui a terra. Por que Deus nos dá mandamentos e leis? É para que nós sejamos abençoados, irmãos. Deus não nos dá mandamentos e leis como sinal de fardo. Deus nos dá mandamentos e leis como sinal de bênção. E o que acontece quando eu ouço os mandamentos e as leis do Senhor e faço o contrário? Bem, aqui nós temos o resultado. Deus nos ensinando uma coisa e nós tomando outro caminho. Deus falando para nós de uma forma e nós procedendo de outra. Nós querendo andar de um jeito e nós caminhando para o outro lado, para outro caminho. Dura coisa é, irmãos, caminharmos contra o Senhor. Ontem à tarde eu recebi uma ligação de uma mãe. Primeira mensagem no celular, na nossa igreja aqui. Dizendo, pastor, o senhor está sabendo o que é que está acontecendo com minha filha? O senhor está sabendo que ela vai sair da igreja, pastor? Aí eu disse, eu posso ligar para você? Aí quando eu liguei, eu disse, olha, eu só apenas vou lhe lembrar o que eu lhe disse há 5 meses atrás, no mês de fevereiro. Mas me lembra aí, pastor. Eu disse, olha, quando você veio falar comigo, eu disse para você fazer isso, isso e isso. Quando eu falei com você, você lembra o que é que eu tinha na mão? Aí eu lembro, pastor, a gente estava na igreja de rodeador, o senhor estava com a Bíblia na mão. Eu disse, pois bem, eu estava lendo o que para você mesmo? Repita para mim, porque eu ouvi e entendi, mas eu queria ouvir mais uma vez. O senhor estava lendo a Bíblia para mim. Agora deixa eu lhe fazer uma segunda pergunta. Você fez conforme as escrituras? Fiz não, pastor, o senhor sabe disso. Pois bem, você agora, você não pode reclamar, porque você apenas está recebendo o resultado do seu erro. Você está recebendo o resultado do seu erro. É o resultado do seu pecado, isso é natural. O que é que a Bíblia diz? Aquela alma que pecar, certamente morrerá. Ora, você não tem que esperar uma outra coisa. Você não tem que esperar uma outra coisa. Irmãos, todas as vezes que nós nos levantamos para fazer uma outra coisa que a Bíblia fala contra, ora, a queda é certa. Lembre-se, a quem Deus é fiel? A sua palavra. Ora, entre a sua palavra e você, não pense 2 vezes não, Deus vai ficar com a sua palavra. A palavra de Deus se cumpre piamente, enquanto que você recebe juízo, dor, tristeza, amargura, morte.
Isso é o resultado do pecado. O resultado de pecado é morte. Não existe um resultado diferente. Ou você caminha fielmente com aquilo que ensina a Escritura, ou o resultado será morte. Aí ela ontem, gastou no telefone comigo, nós conversamos. Jô saiu de casa, foi para um aniversário, eu estava no telefone. Quando voltou, eu ainda estava no telefone. E eu só ouvi no lamento, porque ela disse assim: eu tenho muita coisa para falar. Eu disse: não pode ouvir, pode falar, eu vou ouvir. A gente vai gastar o telefone aqui, eu vou ouvir. Eu até me deitei na cama, disse: pode falar, eu vou ouvir, eu quero lhe ouvir, e ouvir. E é só lamento, e o tempo todo eu dizia assim: isso aí é resultado do pecado, irmã. Assim eu sei, pastor. Só você viu que a gente tratou desse jeito, era para ter feito dessa maneira. Assim, não, eu sei, pastor. Você sabia, mas não fez, não foi? Foi mesmo, pastor. Só está aí o resultado. Tudo explícito na Escritura Sagrada. Jô voltou para casa, chegou lá em casa, eu estava com a chave de casa, ela estava sem a chave da casa. E ela chamando, e eu no telefone com a pessoa. Ela saiu de casa, eu no telefone. Ela voltou de casa e eu estava no telefone. Eu estou dizendo aqui 1 hora, mas gastou, no mínimo ali foi umas 3 horas. No mínimo. Quando José chegou em casa, era mais de 11 horas. O horário que eu comecei a falar com essa pessoa foi a partir das 5 horas da tarde, não foi? Ou 6 horas da tarde. Então, dá mais 3 horas, né? Esse tempo inteiro. E a mãe do outro lado lamentando pela filha. Pastor, e agora o que é que eu faço? Eu disse: o que é que eu faço? Agora não é hora de lamentar mais, não. Que tinha de lamentar, lamentasse antes. Que tinha de lamentar, lamentasse antes. Agora você vai provar da sua dor do erro. A dor do erro. Mas, pastor, se eu soubesse, eu mas sabia. Veja, a Escritura diz claramente sobre esses pontos. Irmãos, a causa de sermos feridos e abatidos é justamente os nossos pecados. Nunca se esqueça disso. A causa de sermos feridos e abatidos é justamente os nossos pecados. O Senhor nos abençoe e provoque sempre em nós o temor que é gerado no seu Evangelho. Amém. Fica de pé, irmãos. Vamos, nesse momento, orar com gratidão ao Senhor e receber a bênção divina. O cântico em doxologia será o tríplice amém que nós cantamos aqui na igreja. Senhor nosso Deus, agora nós pedimos que o Senhor possa fazer com que nós possamos sermos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem nos recordado, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, porque sabemos que os Teus sábios conselhos são bons e gera felicidade em nosso coração, Senhor, bem como lembra pranto quando nós ousamos Te desobedecer. Portanto, ó Deus, nos ajude nesse momento, nos ajude, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos Teus filhos que sofrem a dor do pecado, que o Senhor os console agora nesse momento, mas que o Senhor os faça sempre lembrar do erro que cometeram, para que não o tornem mais a cometer. Deus santo e amado, nós Te agradecemos por tudo, porque sabemos que o Senhor vela por nós, ao passo que sobre nós tem lançado o Teu Evangelho. Deus santo, justo, verdadeiro e bom, é diante de Ti, para o louvor de Tua glória, que com alegria nós expressamos o desejo de verdadeiramente servir. Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos por tudo, e fazemos isso por intermédio do Senhor Jesus, nosso Deus, que vive e que reina para todo sempre. Amém.